Estimados amigos, estamos no dia em que a Igreja celebra o nascimento de Nosso Senhor. E é curioso nós começarmos exatamente por aqui, para depois irmos à Palavra de Deus e a partir da Palavra de Deus tirarmos a lição espiritual para a nossa vida. Porque eu gostava de fazer uma pergunta a vocês. Uma pergunta difícil. Algumas caras ficaram assim. Isto não é o exame de antigamente da catequese. Tenham calma. Porque é que nós celebramos a festa do nascimento de Nossa Senhora no dia 8 de setembro? É sempre no dia 8 de setembro. Caso alguém não saiba, todos os dias 8 de setembro de todos os anos celebramos o nascimento de Nossa Senhora. Alguém sabe porquê? Parece que todos vocês sabem, naturalmente, mas eu vou apenas recordar àqueles que não sabem. E é bom que não saibam, porque assim eu fico feliz, menos aprendemos todos uma coisa aqui, uma coisa nova. O nascimento de Maria celebra-se no dia 8 de setembro por causa do dia 8 de dezembro. O dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição. Então, Imaculada Conceição é o dia em que Maria, que foi estipulado pela Igreja naturalmente, que Maria foi concebida. Maria Imaculada Conceição não tem a ver com Jesus, tem a ver com ela. Com ela. Então 9 meses depois, de 8 de dezembro, 9 meses depois, dá 8 de setembro. Por isso é que hoje celebramos o nascimento de Nossa Senhora. Então, vamos à Palavra de Deus para iluminar esta festa e a partir daí tirarmos a lição para a nossa vida. São Paulo aos Romanos é a primeira leitura. E São Paulo vai-nos dizer uma coisa muito simples, que Deus estava lá no princípio da criação. Criou o mundo, o universo, os mares, os peixes, as árvores, que criou tudo. É o mesmo Deus que está no fim da criação, que é a salvação em Jesus Cristo. Não é um Deus que fez a criação e depois demitiu-se da sua missão. Portanto, criação no início e redenção no fim, Deus está desde o primeiro até o último momento de olho no seu projeto. Deus não abandona o projeto da criação de forma assim irresponsável. Deus está dentro da criação do princípio ao fim. E na criação Ele fez o homem e a mulher. E o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Diz-nos São Paulo. O que é que isso quer dizer? Que Deus colocou o ser humano como responsável pela criação, pelo mundo, pela natureza, pelas coisas. Não entregou isso a si próprio, não entregou ao Deus dará, mas entregou a responsabilidade da criação ao ser humano. E criou o ser humano à sua imagem. O que é que quer dizer criou à imagem de Deus? Deus sabemos que é espírito. Deus não tem mãos, não tem pés, não tem olhos, não tem barriga, não tem cabelo. Deus não. Deus é um espírito. Deus é espírito. Então o que quer dizer ser criado à imagem de Deus? É muito simples. Ser criado à imagem de Deus quer dizer que o ser humano foi criado com liberdade para dizer sim e para dizer não. Foi criado com vontade para fazer ou não fazer. Foi criado
com inteligência para criar também. Um pintor, um artista que faz uma música, que pinta um quadro, que arquiteta um templo, criou ali alguma coisa. Criou. Isto, a ideia de criar vem de criador, vem de criação. Portanto, Deus deu ao homem a liberdade, a vontade, a inteligência para criar também. E deu ao homem a capacidade de ser amável. O que é que isso quer dizer? A capacidade de ser amável quer dizer que o homem é capaz de amar e de ser amado. Amar. O homem, não digo homem, não mulher, o ser humano. Capacidade de amar e de ser amado. E isso é que nos faz à imagem de Deus. Por isso é que às vezes, nós pedimos uma coisa a Deus e Ele diz sim. Mas também diz não. Porque Deus também é livre. E às vezes a gente faz birra quando pede uma coisa ao Nosso Senhor e Ele não me dá. Porque Ele é livre de dizer sim. Isso é bom para ti. Concordo com o que estás-me a pedir. Como um pai. Ou então dizer não, isso não é bom para ti. Não sabiam que Deus é livre também? Faz pensar um pouco. Faz pensar. A gente pensa que Deus é um Deus daqueles assim bonachacões, assim que estão sentados no trono, que levanta só a mão e dá tudo. Não. O pai que dá tudo ao filho está a criar um monstro. Está a criar um monstro. Com todos os devidos respeitos aos vossos filhos, que não são nada disso. Pessoas realmente bonitas e por dentro e por fora. Assim Deus também age connosco. Ensina-nos a ser livres para optarmos pelo bem e pelo mal, para dizermos sim e não. E isso é que nos faz adultos, isso é que nos faz à sua imagem e semelhança. Então dizia eu que a criação é algo que faz parte do projeto de Deus. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos que eu gosto muito de sopa de cenoura. Mas, um exemplo. Então, eu vou à loja e vou comprar umas cenouras assim grandes, saborosas, não é? Até a minha mãe dizia que as cenouras tinham os olhos bonitos, mas era para nós comermos a cenoura toda. Então, eu aprendi a gostar de cenoura e até gostava de cenoura e gosto de cenoura, e então fui comprar umas cenouras à loja e também comprei os temperos, o sal, a pimenta, e comprei aquelas coisas que são boas para fazer uma sopa de cenoura. Vocês sabem? Como podem ver, eu sou um especialista na cozinha. Então comprei as batatas e as couves e aquelas coisas todas para fazer uma sopa boa, assim forte. E chego a casa e ponho água num tacho e depois ponho lá as cenouras e depois os temperos e as coisas todas, e aquilo começa a aquecer e tal, e o trabalho, eu sempre ali, de olho, para ver se aquilo não queima e não fica estragado, e depois aquilo fica tudo prontinho e tem aquele cheirinho tão bom e está tudo pronto, a sopa fica uma maravilha, mesmo deliciosa, que eu até parece que já estou a ver aqui à minha frente. E imaginem, eu pegava depois dessa trabalheira toda, eu pegava no tacho da sopa e punha para o lixo. Isso tem a lógica, isso faz sentido. Se eu fizesse isso, podiam-me internar na casa de saúde, porque eu não estava bom. Não é? Então, se eu não fizesse a sopa, não a tivesse feito. Então, com este exemplo, eu quero dizer o quê? Então, Deus teve tanto trabalho para criar o mundo, para criar o universo, para fazer isso tudo, para depois deixar isso ao Deus dará e deixar isso tudo se perder. Então, como é que o final da história humana não é a desgraça, não é o tal pôr no lixo. Isso é um contrassenso, isso é uma coisa ilógica. Deus teve tanto trabalho para fazer este mundo e agora pôr no lixo. Então o nosso destino, o nosso fim, o fim das
chamou-nos da criação e até predestinou-nos, ou seja, o nosso fim está garantido. Então Deus vai fazer uma assunto e Deus vai pô-la para o lixo. Não tem lógica. Deus fez a criação para nós podermos usufruir, para nós podermos saborear, para nós sermos pessoas realizadas e felizes dentro deste mundo. E à medida que nós vamos transformando este mundo, vamos torná-lo cada vez melhor. Mas ele não diz só isso. Ele vai mais um bocadinho adiante. Ele diz: Deus só não faz o que o ser humano não consegue fazer. Ou seja, melhor dizer, Deus só faz o que o ser humano não consegue fazer. Deus não faz coisas por nós. Então, se eu tiver um filho, né, e vou ensinar, ou melhor, vou fazer tudo por ele, até pôr-lhe a comida na boca e coisas, ele nunca vai aprender a comer, nunca vai aprender a andar, nunca vai fazer nada por si. Deus permite que nós nos fazemos crescer com o mundo, com a criação, e à medida que nós crescemos, vamos amadurecendo com este mundo. Deus, por exemplo, o que é que faz então? Deus cria a partir do nada. Do nada. Por exemplo, o tal exemplo da sopa, que eu acho que toda a gente tem que entender. Eu fiz a sopa de cenoura, mas eu tinha que ter a cenoura primeiro, senão não conseguia fazer a sopa de cenoura. Deus cria a partir do nada, daquilo que não existia. E Deus faz o mundo para colocar-nos à nossa disposição. Outra coisa que Deus faz, que o homem não faz, o homem não pode fazer, é o milagre da fé. O milagre da fé. E às vezes a gente pôs a pensar e pede milagres, e a Nossa Senhora dos Milagres, e pede milagres a Deus, pede milagres, reparem bem. O único milagre que existe, o único, é o milagre da fé. É o único que existe. Os outros são consequência da fé. Consequência do milagre da fé. Então, porquê que eu digo isto? Porque a fé é um dom. Deus é que dá. Por isso a gente não tem que se admirar que existem ateus no mundo. Pessoas que não acreditam em Deus. Não lhes foi dado o dom da fé. Pronto. E isto não nos acontece. Agora, que a nós nos foi-nos dado o dom da fé, nós temos uma responsabilidade acrescida. Com certeza. E a fé não é mais uma coisa pesada que nos faz assim, carrancudos, angustiados. Nada. A fé é algo que é uma mais-valia, que é uma maneira de estar no mundo, mas uma maneira de estar feliz. Feliz no mundo. Então, como é que São Paulo nos diz isso? São Paulo diz: o mundo está grávido. O mundo está grávido. O mundo tem Deus dentro de si. De tal maneira que estes acontecimentos maus, esses acontecimentos que são a espernear do mal, não é mais do que diz São Paulo, na primeira leitura, as dores de parto. As dores de parto. Os senhores sabem, acho que foram mais naturalmente, o que é as dores de parto. Propriamente aquilo é duro. E as dores de parto é realmente o exemplo que São Paulo utiliza para quê? Para dizer que o mundo não está destinado à perdição, mas ainda não nasceu um mundo novo. O mundo novo está dentro deste mundo velho, desconcertado, deste mundo cheio de pecados, cheio de desgraças, cheio de coisas terríveis. Mas também dentro deste mundo tem coisas boas. E este mundo novo que está a nascer, essa geração nova que está a nascer, às vezes nós escutamos as pessoas mais avançadas brincar: oh, o Padre, isso está tudo tão diferente, está tudo tão diferente. Claro que está tudo tão diferente, mas nem tudo está mal. Há algumas coisas que se perderam, outras se vieram a ganhar. Há um princípio muito bonito que ajuda a pensar neste mundo novo. O que é que eu posso fazer com aquilo que me resta? Com aquilo que restou? E ajuda-nos a ver que realmente este mundo não está destinado à desgraça. Mas como é que eu posso fazer um mundo novo? Pergunta bem feita. Como é que eu posso fazer um mundo novo? Um mundo novo só se faz com homens e com mulheres novas.
É claro que os mais avançados da idade já estão contentes, pensam que vão regressar na idade para trás. Isso não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a mentalidade. Nascer de novo aqui na mente, nascer de novo no coração. Então o mundo novo nasce com homens e com mulheres novas, com novos pensamentos, com novas ideias, com novas mentalidades, com novas maneiras de estar neste mundo. No Evangelho, a natividade de Nosso Senhor. É curioso que o Evangelho de Mateus não coloca como personagem principal Maria, mas coloca José. José, por uma coisa muito simples, é que Mateus escreve para os judeus que se tinham tornado cristãos. E ao escrever para os judeus que tinham se tornado cristãos, vai buscar a figura paterna, a figura masculina e não a figura feminina. E diz que este homem, José, teve um sonho. Teve um sonho. Um sonho. E é muito curioso que na Bíblia Deus apareça a falar aos homens em sonhos. Deus comunica-se na Bíblia muitas vezes através da linguagem do sono e do sonho. Lembremos a história de Adão. Como é que nasce a primeira mulher? A relação, a criação. Deus provoca no homem um sono profundo. Como é que nasce a história da escada de Jacó? Num sonho. O homem que vai para o Egito, José, o faraó teve um sonho. Lembram-se da catequese, com certeza, e da palavra de Deus, que o faraó teve um sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras são depois interpretadas por José. José diz, afinal, o que vai acontecer são uns anos difíceis, mas virão os anos bons. Parece que isso foi escrito ontem para nós. Pronto, vamos passar por tempos difíceis para todos. E vão vir anos bons. O mundo não vai acabar amanhã. As pessoas pensam que o mundo vai acabar amanhã. Então, no sonho, há um anjo que diz a José, tu tens um problema, tu tens uma dúvida na tua cabeça. E diz lá, José não sabia qual seria o papel dele na história de Maria. Ele diz, ele sabia que ela não tinha culpa, que era a obra de Deus, mas ele não percebia o que era. Ele não sabia qual era o papel dele ali, na história de Maria. Isto é uma dúvida que se coloca dentro de cada um de nós. Nós, para percebermos qual é o nosso papel no mundo, porque é que Deus nos colocou no mundo, é preciso fazer uma caminhada. É preciso uma caminhada grande, espiritualmente falando. Então, o anjo revela, a tua missão é dar um nome ao menino. Dito assim desta forma, dar um nome ao menino, hoje em dia isso é fácil. Mas naquele tempo, o dar um nome ao bebê significa o assumir a paternidade daquele menino. Então, o que o anjo diz é exatamente isso. Tu por-lhe-ás o nome de Jesus. Vais ser o pai adotivo dele. Esta é que vai ser a tua missão. Vais educá-lo, vais alimentá-lo, vais cuidar dele, como se fosse o teu filho real. E José aceita. Nós não podemos ficar espantados com isso, porque quando é em Lucas, o diálogo com Maria e o anjo é a mesma coisa. Ela diz, mas como é que é possível isso ser nem conheço o nome? E o anjo diz, não te apegues, porque é a força de Deus que vai agir em ti. Isto quer nos dizer o quê? Que dar um nome a alguém na Bíblia é importante. Tanto é importante que os grandes personagens da Bíblia mudaram de nome quando mudaram de vida. Assim foi Abraão, assim foi Jacó, assim foi o próprio Paulo, que era Saulo. Então mudar de nome era mudar de vida. Dar um nome a alguém era dar-lhe uma vida. E Jesus salvará o povo de todos os seus pecados. Aqui está o resumo da vida de Jesus. O que é que ele vai fazer? Se a missão de José é ser pai de Jesus,
A missão de Jesus é salvar a humanidade de todos os seus pecados. Por isso o nome dele vai ser Emmanuel. Este é o texto que nós escutamos para a altura do Natal. Eu já estou terminando. Para a altura do Natal. E Emmanuel, o nome de Jesus é só Jesus. O Cristo é um título que lhe foi acrescentado como missão. Cristo quer dizer Messias, Salvador. Então o Emmanuel é o significado de que, naquele tempo, o povo de Deus pensava que Deus vivia lá distante, lá nos céus, e estava tão ocupado com tantos problemas do mundo que não se lembrava por vezes do povo. Se calhar este pensamento do povo da Bíblia de há 2000 anos não está distante de nós, porque às vezes nós pensamos que Deus tem tanto que fazer, que às vezes esquece de nós. E então o anjo quando diz ele vai ser o Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Essa distância tão grande que existia entre Deus e o povo vai ser encurtada, vai haver uma comunhão perfeita. Deus já não será distante, mas próximo, tão próximo de nós, vai estar connosco. Vai estar connosco. E isto aqui é o grande mistério do cristianismo. O Deus que a gente pensa que estava lá distante, está connosco. Está connosco, está aqui, de uma forma misteriosa. É claro que alguns de vocês não acreditam nisso. Dizem, tá, você estava lá muito bem, mas eu ainda vi o Senhor. Se ainda viste que o Senhor ainda dava uma coisa. Isto faz-me lembrar uma história. Era uma vez dois amigos. Já não ia contar uma história de tanto peixe, mas fica para uma próxima oportunidade. Uma história de dois amigos que eram muito amigos da escola quando eram pequenininhos, e eles tinham sonhos. Um dizia que queria ser isto, dizia que queria ser aquilo e tal, mas a vida deles, cada um tomou o seu rumo, e um de facto tornou-se, vingou na vida, tornou-se uma pessoa de negócios, uma pessoa importante, uma pessoa com bens e bem na vida. O outro, coitado, só teve azares e acabou miserável, pedindo. Então, um dia, este tal que estava bem na vida, passou por uma rua e viu uma pessoa toda mal vestida, toda rota, toda suja, assim, um cheiro terrível, já não se lavava há pelo menos uns 2 dias ou 2 meses. Mas então, e ele estava tão mal vestido que ele não o reconheceu, mas o outro, quando olhou, viu que era ele. Era um tal amigo da infância. E eles trocaram um olhar e ele reconheceu, sabe, tu és fulano. O que é que aconteceu? E o homem contou lá a sua vida, disse que tinha tido muitos problemas, muitas dificuldades, tinha tido muitas áreas na vida, e ele só veio comigo, mas vem à minha casa, vou-te dar uma refeição, a gente vai conversar um pouco, e eu quero te ajudar. O outro dá com muita renitência, muita resistência, e lá foi. E então o outro preparou-lhe um banho e tal, tem uma roupa lavada, uma roupa sua, e deu-lhe uma refeição, e eles conversaram toda a noite, recordaram coisas da infância e tal, e o outro que estava bem de vida queria ajudá-lo, e queria-lhe dar dinheiro, e o outro estava numa situação miserável, mas estava assim orgulhoso, porque às vezes os pobres são orgulhosos, não é? Não quis aceitar, só não quero aceitar, o homem, e o amigo dele que estava bem, só pelo menos está a chover, está mau tempo, é inverno, fica aqui este momento, na minha casa, e amanhã irás embora para a tua vida, para o teu tempo. E assim aconteceu. Só porque estava bem de vida, começou a pensar, como é que havia de ajudar, já que ele não queria a ajuda dele. E lembrou-se que tinha uma vez comprado uma pedra preciosa, um diamante, já que estamos nas mudas de diamantes, um diamante. E lembrou-se disso, se eu colocar esse diamante
no forro do casaco, ele mais cedo ou mais tarde vai acabar por encontrar e vai fazer a sua vida. E se bem pensou, durante a noite lá colocou o diamante no forro do casaco e antes de o ir embora, disse: olha, quero que me leves esse casaco para te abrigares nas noites. E assim foi. O homem foi-se embora, passaram-se meses, e ele saiu curioso o que é que tinha acontecido ao amigo. Até que um dia lembrou-se de vou passar lá para aquela zona de onde eu vi uma vez, lá estava ele outra vez, ainda pior do que a primeira vez, mais sujo, mais outrajoso, coisa. Ele só, então o que é que aconteceu? Só, não vou ter nada comigo, não consegui, sempre são azares comigo. Oh, mas tu estás a reclamar e no casaco que eu te dei tu não encontraste nada? Não, até 2 ou 3 dias depois alguém roubou o casaco e eu, aquilo eu tinha colocado uma pedra preciosa por dentro do fundo, e estava com a esperança que tu tivesse encontrado aquilo. E eu disse: olha, de facto, e dormi com ele várias vezes debaixo da minha cabeça, mas nunca me apercebi que tinha aquela pedra preciosa comigo. E então, a história pergunta desta forma assim enigmática: qual é a lição que eu quero ensinar ou quero transmitir-vos com essa história? A lição é muito simples, é que às vezes nós reclamamos da vida, reclamamos da crise, reclamamos do presidente, reclamamos do presidente dos Estados Unidos, reclamamos respeito ao Sr. António, ninguém reclama dele, mas reclamamos de tudo, reclamamos de tudo, da vida, dos azares, que eu estou assim, sou meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe. E esquecemos uma coisa tão simples, é que dentro de nós Deus colocou uma pedra preciosa, tal como aquele amigo tinha colocado no casaco, uma pedra preciosa. Temos Deus dentro de nós, não temos que nos queixar. Temos uma preciosidade que é capaz de nos fazer levantar do chão, seja qual for a situação em que nos encontramos. Vamos colocar as nossas intenções em comum pela Igreja e pelo mundo, dizendo: ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI, por todos os bispos e por todos os sacerdotes, para que perseverem na sua vocação. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que a Rainha de Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governados a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que todos os que chorem e estão tristes sintem a proteção e a presença da Mãe da Misericórdia nas suas avilos e ansiedades. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que não podem estar aqui presentes, mas que estão em união conosco através da rádio, em especial os doentes da nossa comunidade. Oremos, irmãos. Pela alma de Manuel Couto, que já esteja gozando na pátria celeste. Oremos, irmãos.